Vamos começar. Muito bem. Em primeiro lugar, nós vamos agradecer a presença de todos vocês, a atenção de vocês, dos que estão ouvindo ao vivo e dos que ouvirão depois. E pronunciar os mantras de introdução. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kantana Mostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gurudev. Nós vamos começar a aula. Na aula passada nós paramos no começo do capítulo 16, se vocês se lembram. Nós estávamos lendo as características das pessoas que nascem com qualidades divinas e das que nascem com natureza demoníaca. Krishna dizia a Arjuna: estas são as qualidades de uma pessoa nascida com uma natureza demoníaca: orgulho, presunção, egoísmo, ira, crueldade e ignorância. As qualidades divinas, diz o quinto verso, foram descritas como sendo a causa da liberação, ou seja, a causa do fim do cativeiro material. E as qualidades demoníacas foram descritas como sendo a causa deste mesmo cativeiro. Arjuna, não tema, pois você nasceu com natureza divina. Nesse mundo, os seres vivos são de duas naturezas, divina e demoníaca. Descrevi elaboradamente a natureza divina para você, agora ouça-me descrever a demoníaca. Os demoníacos não conseguem distinguir entre a ação correta e a incorreta. Nem pureza, nem boas práticas. Tampouco veracidade podem ser encontradas neles. Aqui nós podemos fazer exemplos bastante simples em relação a isso. Recentemente eu ouvi falar de uma pessoa que foi ao médico e o médico disse que o leite era prejudicial à saúde das crianças. Sim, existem maneiras violentas e inadequadas hoje em dia para a extração do leite das vacas. Mas de nenhuma forma nós poderíamos afirmar que o leite seja prejudicial à saúde. Ou, por exemplo, que seja benéfico tomar álcool. Há pessoas que dizem que você deveria tomar uma quantidade X de álcool por dia. Não é? O álcool destrói as nossas defesas, tanto físicas, ele impermeabiliza o intestino, não é? O estômago e outros órgãos, portanto, há uma contaminação daquilo que é toxina com aquilo que é nutrimento, e também há uma permeabilização das nossas proteções energéticas, digamos dessa maneira. Então, aqueles que estão afirmando coisas que não estão em linha com o conhecimento védico, com os ensinamentos do Ayurveda, que é a medicina original, que o próprio Krishna, no avatar de Dhanvantari, traz ao mundo, não conseguem distinguir entre uma afirmação correta e uma afirmação incorreta. Uma pessoa que diante de uma cena decide agir com violência, ela medita, ela pensa e ela escolhe a alternativa errada. Ela não consegue discernir entre o que devemos fazer e entre o que não devemos fazer. Nem pureza, nem boas práticas, tampouco veracidade podem ser encontradas em tais pessoas, diz Krishna. Não há ações positivas, não há pureza, às vezes nem do ponto de vista físico. Não é? Nós estávamos lendo um pedaço
de um Purana, no qual afirma-se que um banho todos os dias nos garante gigantescas bênçãos, inclusive afasta a visão dos planetas infernais de uma alma piedosa, não é? Se alguém é devoto de Krishna e tem o hábito de tomar banhos religiosamente todos os dias, isso já propicia um nível de bênçãos para a próxima vida. Veracidade não pode ser encontrada nas pessoas demoníacas. Mesmo que eles queiram, suas opiniões são manipuladas pelas suas ações. Então, uma pessoa que age, assim como Krishna estava descrevendo, com orgulho, presunção, egoísmo, ira, crueldade e ignorância, esta pessoa, por conta do orgulho, ela vai ter conclusões inadequadas em relação à vida. Por conta do seu egoísmo, ela vai ter outras conclusões ainda piores. Por conta da sua ignorância ou da sua crueldade, ela vai ser incapaz de pronunciar bons conselhos, ainda que pareçam. Substancialmente, o que ela vai estar dizendo é negativo. Nós temos que entender que a realidade se manifesta em três maneiras: no campo do absoluto, no campo energético e no campo material grosseiro, aquilo que nós podemos experimentar. Isso está explicado nos Vedas em diversas passagens. O valor de algo do ponto de vista material, às vezes, é menos evidente do que o valor de algo do ponto de vista energético. E ainda menos evidente do valor de algo do ponto de vista absoluto, do ponto de vista espiritual. O que isso significa? Significa que, por exemplo, ao olharmos o rosto de alguém, nós não podemos enxergar as suas intenções, nós não podemos perceber se é uma pessoa piedosa ou não. O nível material é como uma crosta sucessiva, posterior, ainda mais densa do que o nível energético. Mas às vezes alguém pode dizer: eu consigo sentir energias positivas vindo de tal pessoa. Isso seria um segundo nível de percepção. Mas ainda não suficiente. Por quê? Porque as energias cósmicas, ou as energias materiais, de toda maneira estamos falando de aspectos mais ou menos sutis da matéria, dependem de aspectos materiais. Então, por exemplo, se eu entro numa casa, eu estava explicando isso para um de vocês essa semana. Se eu entro numa casa que foi limpa, não é? Que tem um perfume muito agradável sendo difundido por alguma forma, por flores ou por algum pequeno vidro de perfume de ambiente aberto ou qualquer outra coisa que tenha frutas nos vasos, não é? Ou onde pessoas se alimentam com talheres de prata, não é? Isso causa uma impressão de limpeza, de pureza. Esta questão, diante de falsos mestres, afirmaram que nunca sentiram tanto êxtase, tanta paz interior. Além do engano da matéria grosseira, de quem vê cara, não vê coração. Existe também o engano em relação às energias. Se um santo está numa sala cheia de lindas janelas, de flores, de móveis limpos e de prateleiras sem nenhum grão de poeira, aquela sala é muito sagrada. Mas se ele está numa sala sem janelas, muito pequena, toda cheia de pó, com teias de aranha nas paredes, e sem ar e muito quente, com um perfume desagradável, um cheiro desagradável, aquela sala continua sendo a mais sagrada de todas. Temos que entender que a perfeição de algo diz respeito ao espírito e não somente às aparências. Isso parece óbvio,
mas nós temos a tendência a nos enganar em relação a isso. Há muitas pessoas que vão em determinados templos onde não se acreditam em Deus, não se acredita em Deus. Por exemplo, sabemos que há religiões orientais que dizem que o homem veio do nada, que Deus não existe, existe uma combinação entre positivo e negativo, ou que nós viemos de um nirvana e de uma ausência de realidade. A ausência da realidade produz as realidades materiais. Por mais zen que possa parecer os jardins em volta desse templo, por mais limpo e perfumado de incenso que esteja seu interior e coberto de flores, ali dentro não há elevação real, não há elevação absoluta, espiritual. Então não é a atmosfera que vai determinar a valência espiritual de um lugar. Um homem é, o que ele vale, somente o que Krishna acredita que ele vale. Não é? É Deus que vai determinar o nosso valor. Já explicamos em outras ocasiões, segundo Srila Gurudeva, nem mesmo semideuses podem determinar quem já é um Vaishnava, quem está alcançando o nível de devoto puro. Não são as roupas, não são os templos, não são os títulos materiais que determinam quem é um devoto puro ou não. Não é nem mesmo a sampradaya ou a linhagem. Nós não podemos garantir, segundo os próprios textos, que alguém que tenha sido condecorado com uma alta classificação, com um ashram de renunciante, mesmo dentro do ambiente dos Vaishnavas, já seja um devoto puro. Os Vedas explicam, há 3 níveis de sannyasis. Existem os sannyasis ainda em fase principiante, existem os que estão em fase intermediária e os que estão em fase avançada. Kanista, Madhyama e Uttama. E, segundo o próprio Bhaktivinoda Thakur, há casos ainda de pessoas que caíram ou que não estão apropriadamente em relação aos seus desejos internos, vivendo um processo de purificação fidedigno. Isso não diz respeito somente a quem já é um sannyasi, isso diz respeito a nós também. Srila Bhaktivinoda Thakur explica isso. Ele diz que existem 5 níveis da espiritualidade. No primeiro, as pessoas estão relacionadas a Mahamaya, a matéria. Eu já falei sobre isso com vocês. No segundo, as fontes energéticas, ao sol, a radiação da energia material. No terceiro nível, as pessoas estão entendendo que há um mistério por trás destas fontes de energia, que há uma inteligência por trás da natureza. No quarto nível, elas estão entendendo que Deus é sem forma, o espírito não é material. Elas entendem que o espírito é absoluto e não está conectado nas energias nem materiais e nem materiais sutis. E no quinto nível, as pessoas entendem que Deus tem uma personalidade, ele é uma pessoa transcendental, e vão se relacionar com ele neste nível. Bhaktivinoda Thakur disse que há muitas pessoas que estão já trajando vestes de devotos, mas que ainda estão no primeiro nível. Ainda estão adorando as energias materiais do Senhor. Uma vez eu ouvi em Vrindavana um Harikatha no qual o devoto dizia: a nossa congregação, a nossa sangha, a nossa associação espiritual não está relacionada com estes prédios que foram construídos. Nós não estamos aqui para aproveitar dos prédios, das salas do templo, ou dos quartos ou dos restaurantes que foram construídos na Índia para abrigar os ocidentais. Nós estamos aqui para seguir as instruções do nosso Guru Varga. Pois há essa confusão. Então, por que nós estamos falando disso? Porque há uma natureza intrínseca dentro de cada um de nós. Aonde está escondida a inveja? Aonde está escondida a arrogância? Aonde está escondido o orgulho, a presunção? Nós temos que detectar esse aspecto. Sermos honestos e limpar a nossa maneira de experimentar a vida passo a passo.
Nós temos que perguntar aos devotos, aos Vaishnavas, o que é a humildade? O que é uma ação pacífica realmente? O que é o conhecimento? O que é a bondade? Pois se nós achamos que nós não somos orgulhosos, mas estamos pensando no que é orgulho segundo os nossos parâmetros pessoais, como é que nós podemos determinar quem é e quem não é? Se nós não sabemos exatamente o que é conhecimento e o que é ignorância, como é que nós podemos determinar que nós não somos mais ignorantes? É necessário a humildade de perguntar o que é um comportamento humilde. Por exemplo, muitas vezes as pessoas me escrevem elogiando o meu trabalho. Dizem, você já é um mestre, você está enganado. Você diz que você não é, mas você é. Porque eu tenho certeza. E eu respondo que não é verdade, que eu estou apenas repetindo um conhecimento. Há diferentes aspectos envolvidos tanto nesta primeira declaração quanto nesta minha resposta. Sempre eu vou agradecer a pessoa que está me dizendo isso, pois eu vou perceber no que ela está dizendo um nível de gentileza e de cordialidade. Geralmente eu digo, eu fico contente em poder ser útil de alguma maneira. Mas saiba que este conhecimento não vem de mim. Vamos entender assim, né? A indicação de sermos humildes é fundamental, então, portanto, ninguém deve aceitar elogios como se fossem de seu direito. Krishna diz no Mahabharata, aquele que se autoelogia comete suicídio. Se uma pessoa diz, eu tenho este talento, ela está se tornando ridícula, mortalmente ridícula perante o cosmos. Por quê? Porque todos os talentos são do absoluto. Krishna é inteligente. Krishna é o grande músico, o grande poeta, o mais lindo de todos, não é? Aquele que tem talentos incontáveis, um por um. Não é? Então, o eu que está aqui na matéria não tem talentos a não ser porções kármicas das qualidades divinas, mais ou menos de uma ou de outra. Portanto, nós estamos nos atrelando ao ego e morrendo mais, isso que Krishna quer dizer também, cometendo suicídio, ao acreditar em si mesmos, em nós mesmos, como os proprietários de determinadas qualidades que pertencem à inteligência absoluta do Senhor. É ridículo afirmar, eu sou um grande pintor, eu sou um grande orador, eu dou boas aulas. Isto é algo que soa mal, como alguém que bate sobre um gongo rachado, não é? Se você bate num gongo ou num símbolo, num sino inteiro, compacto, bem construído, ele tem um som agradável. Mas se o sino da igreja ou do templo racha, e você bate nele, ele vai destoar com um som que fere os tímpanos, fere os tímpanos de todo o cosmos e do próprio Senhor Krishna, quando alguém declara suas próprias boas qualidades. Ele está pecando de arrogância. Portanto, a indicação é que nós não aceitemos aplausos por conhecimento que não vem de nós. É ideal que eu diga que tudo isso vem de Srila Gurudeva, porque isso é o fato. Mesmo quando eu tenha tido acesso aos Vedas antes dele, eu já expliquei isso em outras aulas. A misericórdia do Guru é tão absoluta que ela já está irradiando dentro da realidade material do futuro em direção ao passado, do presente em relação ao futuro. Ela é como um sol, que não depende do tempo material. Então, nós polidamente não vamos aceitar e vamos nos contar a nós mesmos. Essas características positivas dependem do Guru. Em linha de máxima, elas dependem de bênçãos materiais, de ações relativas às vidas passadas. Portanto, alguém que fala bem em público recebeu de Júpiter determinadas bênçãos. Quem está falando por ele?
Júpiter, eu já expliquei isso nas aulas passadas, não? Nas 2 últimas semanas nós falamos sobre isso. Não é? Então, há uma radiação de bênção de uma determinada potência cósmica que está se expressando através de uma pessoa que possui aquelas determinadas bênçãos. Quem está irradiando a potência da eloquência, da verdade para Júpiter? Krishna. Júpiter é como uma torre de transmissão de uma determinada específica potência de Deus. Portanto, nenhuma qualidade é nossa. Portanto, é inapropriado sorrir e dizer, sim, é verdade, eu sou um grande pianista. Que bom que você notou. Como um tolo e famoso comediógrafo inglês, na verdade irlandês, uma vez disse, ele subiu no palco enquanto estavam aplaudindo a sua comédia, quando terminou ele bateu palma para o público pelo bom gosto do público em bater palmas para ele. Isso no Ocidente é algo sofisticado. Aos olhos de alguém que tem conhecimento, de uma pessoa educada em conhecimento védico, é algo que destoa como destoa uma sujeira sobre a mesa do almoço. É algo repulsivo. Os cacoetes do Ocidente, a ideia de que eu já sou abençoado, eu sou maravilhoso, eu tenho muito talento, se eu ficar repetindo isso eu vou acreditar, eu vou ficar milionário. Tudo isso, além de ser inadequado em relação à verdade kármica do sucesso ou do fracasso, são coisas feias, ridículas e pretensiosas aos olhos de Deus e dos santos. Nós temos que ter esta humildade. Porém, por outro lado, essa humildade não deve ser algo fictício e teatral. Vamos supor que alguém receba um elogio sobre suas aulas sobre Krishna. Se ele simplesmente disser, você está muito enganado, isso não é nada meu, entendeu? Esta pessoa que está respondendo assim iria ferir seu interlocutor. Que apesar de um aspecto da ignorância, está oferecendo ao orador as flores da sua gratidão, com gentileza. Portanto, alguma coisa em gratidão seria necessário dizer. Não há uma regra fechada para as relações interpessoais. Uma das primeiras qualidades da vida espiritual é o bom senso. Então, se eu vou seguir o manual, está escrito aqui que eu devo endereçar ao meu guru todos os elogios. Muito bem. Assim como ele fez com o guru dele, e assim como meu Param Gurudeva fez com Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Mas se eu fizer isso de maneira mecânica e grosseira, eu não estou sendo humilde, eu estou simplesmente me comportando como um macaco, imitando um comportamento desumanizado para tentar fingir que eu sou humilde. Uma pessoa verdadeiramente humilde jamais pode ferir o seu interlocutor. Mesmo se será necessário que ela corrija seu interlocutor de alguma maneira. Então, por onde passa esta questão da humildade? Se nós sabemos o que é absoluto em relação a nós mesmos, ou seja, quem é você? Você, a Sandra, o Armando, a Liege, a Milta, o Alex, o Alexandre, a Maria Helena, quem é você? Quem é a Ângela? Quem sou eu? Quem é o Cláudio? Quem é o Krishnadas? O Krishnadas é Krishnadas, assim como todos nós somos. Às vezes me perguntam na Índia, qual é o seu nome? Eu digo Krishnadas, like everybody else, como todos os outros. E as pessoas sorriem para mim, né? Os Vaishnavas dão risada. O que eu estou querendo dizer? Eu estou fazendo uma brincadeira, né? Até às vezes brincam em português, eu sou Krishnadas Silva, porque é o nome mais comum que existe. Krishnadas significa servo de Deus. Essa é a identidade de todas as almas. Todos nós somos servos de Deus.
Portanto, o servo, ele não vai macaquear a humildade, ele vai servir o próximo para servir Krishna. O que é necessário que eu diga para que eu esteja limpo perante Deus, humilde perante meu guru, gentil perante meu interlocutor, e seja um bom representante da consciência de Krishna? Como é que eu devo falar? Eu devo bater o pé para ter razão numa discussão? Eu devo levantar a voz porque todo mundo tem que prestar atenção em mim? O que é adequado que eu fale para que eu continue servindo Krishna, o Guru Parampara, meu Gurudeva, as pessoas que estão se aproximando, os devotos, as pessoas que estão se aproximando da consciência de Krishna? Como é que eu devo me portar diante de qualquer ação em relação a esta hierarquia? Então, desta maneira, nós temos que descobrir o que é a humildade verdadeira e o que não é a humildade verdadeira. Não é humildade se pavonear, se autoaplaudir diante dos próprios talentos, pronunciar as próprias qualidades positivas. Nada disso é elegante perante Deus. Nada disso pertence ao que nós chamamos de Maryada, a etiqueta espiritual que os Vaishnavas ensinam. O minueto das almas elevadas. Como é que elas se relacionam umas com as outras. Então, estávamos dizendo que nem pureza, nem boas práticas, tampouco veracidade podem ser encontrados em almas demoníacas, mesmo que eles pronunciem coisas verdadeiras, porque está irradiando, vamos entender agora um aspecto, está irradiando do nível energético, do nível kármico de cada um deles, irradia esta união, essa mixagem de aspectos negativos, de qualidades negativas. Em absoluto eles são assim? Não. Os três níveis, vamos repetir. O nível espiritual absoluto, o nível kármico e energético e o nível material grosseiro que nós podemos experimentar. Em absoluto somos todos servos de Krishna, compostos por eternidade, bem-aventurança e conhecimento. Mas nós não ainda atingimos esta plataforma, esta consciência plena. No nível kármico, nós obtivemos um resultado que vai depender do jogo das estrelas. Já explicamos isso. Da maneira, no momento em que você nasce, os seus chakras são, digamos assim, formatados e vão receber dos astros potência ou fraqueza, brilho ou sombra. Estas sombras vão cortar os seus chakras, vão penetrar os chakras e vão dar espaço para a ignorância. O que é a maldade? O que é a ignorância? É a sombra, né, que Deus projeta dentro dos universos materiais, onde ele não está. Não é? O universo transcendental é um universo autorrefulgente. Há um cientista moderno que já chegou à conclusão de que este nosso universo só pode ser a sombra de alguma outra potência. Esta potência é o universo espiritual. Os védicos já sabem sobre isso. Aqui, dentro das redomas energéticas do universo material, não chega o autorrefulgente brilho da realidade eterna, mas uma sombra da potência de Deus. Alguns raios da potência divina penetram e formam as estrelas e formam os aspectos positivos em meio às sombras deste mundo escuro. Sem as estrelas, o universo seria completamente obscuro, como o interior de um teatro sem energia elétrica e sem ninguém. Nós já explicamos, já falamos sobre essa metáfora dos passatempos de Krishna dentro de uma gruta teatral, que brilham com mais intensidade aqui, pois podemos comparar a ausência da presença, a ausência de Deus com a sua presença. Muito bem. Então, o que nós podemos entender disso?
que há sombras dentro dos nossos chakras em relação à posição em que os planetas estavam no momento em que nós viemos ao mundo. Estas sombras estão irradiando ignorâncias, elas estão criando um eco para os aspectos negativos transmitidos dentro da realidade material. Mesmo que alguém diga são 10h44 e seja esse o horário, no momento, tal pessoa não estaria dizendo a verdade se seu coração estivesse coberto de mentiras, injustiças, desejos de vingança, cobiça, ira, arrogância. Porque não importa a hora, o que essa pessoa está emanando é algo diferente e menos apropriado em relação à realidade material. Isso é importante entender. Numa aula no passado eu já expliquei isso, que a pessoa A pode ser cruel com a pessoa B porque ela acha que a pessoa B merece. Mas profundamente ela está manifestando um aspecto da inveja. Se, por exemplo, a pessoa B tiver mais bênçãos do que ela. Quando um bandido assalta alguém que possui posses, ele não está simplesmente manifestando o fato de que na casa dele não há comida, mas ele está agredindo com violência e, sobretudo, com inveja, alguém que possui bênçãos materiais que ele ainda não alcançou. Pois estas bênçãos são o que estão regendo os aspectos externos. Se alguém tem inveja no coração, essa inveja vai se manifestar. Na mente dela, ela vai dizer, eu vou agora gritar porque essa pessoa derrubou um copo de água no chão. Mas profundamente o seu grito reclama ou acusa a Krishna do fato que ela não tem a beleza da pessoa B, o conhecimento da pessoa B, a simpatia da pessoa B, a posição social da pessoa B. O que está realmente impulsionando aquele ato meramente racional é a falta de conhecimento e de bênção interna, do ponto de vista energético. Portanto, alguém que externamente se veste de uma alma piedosa, porém dentro do seu coração queima de chamas negativas que ainda não foram iluminadas, clarificadas pelo comportamento dos Vaishnavas, ou pelo conhecimento védico transmitido pelos Vaishnavas, ou contido nas escrituras. Ela estará agindo iludida por uma ilusão de elevação espiritual irreal. E onde está isso desenhado? No famoso ashram, na famosa casta. Sim, alguém dirá, mas os Vaishnavas não disseram várias vezes que a casta é algo fictício? Que os brahmanas e a cultura clássica da Índia se equivoca ao julgar as pessoas em relação à sua casta? Sim, por quê? Atrás da realidade energética, do karma que vai produzir a casta, que vai produzir o corpo, que vai produzir o nível social, etc., etc., existe a fonte espiritual. E, em essência, somos todos servos de Krishna. Este é o fato que os Vaishnavas revelam. Porém, nós, presos na matéria, não podemos achar que não estamos condicionados às nossas atividades passadas. Nós devemos fazer uma caça à nossa ignorância. Todos os dias nós devemos perguntar o que é que eu ainda não sei.
Se eu aprendi isso ontem ou a semana passada, o que é que nesta semana eu ainda preciso excluir da minha ignorância? Eu já expliquei que a ignorância é como, como as pétalas de uma margarida. Nós vamos desfolhando a ignorância. Alguém vai ter que nos dizer, tá vendo essa folha? Ela não é aqui, ela está errada. Não é assim que a gente fala. Não é ali que a gente vai. Não é lá que a gente brinca. Isso não é uma brincadeira, isso é algo de mau gosto. Alguém precisa nos explicar. Não é? E nós vamos desfolhando esses aspectos, nos livrando da ignorância. Da mesma maneira, nós temos que entender que isso está funcionando. Vou formular melhor essa frase. Estes aspectos negativos estão dentro de nós. Eu preciso descobrir aonde ele está, como ele é e como que eu vou retirá-lo. Eu preciso, portanto, desconfiar do meu nível racional. Será que eu não estou dizendo isso porque eu tenho inveja daquela pessoa? Será que eu não estou dizendo isso porque... quais são as invejas que existem? Então existe a inveja de Krishna. Em segundo lugar, a inveja dos Vaishnavas, daqueles que têm o conhecimento sobre Krishna. Em terceiro lugar, a inveja de quem tem as possibilidades de ouvir os Vaishnavas. Como é que é a escadaria desta inveja? E onde é que eu estou? Como é que eu estou me comportando? De maneira mais absoluta. Não o que o meu cérebro está contando para mim, o que a minha mente está, como minha mente está me iludindo em relação ao conhecimento. Eu preciso saber exatamente o que é esse conhecimento. Muitos de vocês me escrevem, conversam comigo, vêm até aqui em casa, não é? Alguns de vocês falam menos, outros não falam quase nunca, outros falam uma vez por mês, não é? Se a gente não busca por esclarecimento e conhecimento, se a gente não traz àqueles que estão caminhando há mais tempo do que nós as nossas dúvidas para que eles nos ajudem a peneirar essa extração de ouro da terra, como é que nós vamos avançar? Há momentos certos para determinadas coisas, né? E há uma sucessão de armadilhas dentro da realidade material. Maya é como uma gigantesca teia de aranha que foi construída há trilhões de anos atrás. Então imaginem, e essa teia de aranha já está de pé. Quando você nasce, em qualquer momento dentro do tempo e do espaço, a teia está lá. Essa é o motivo pelo qual nós vamos nos tornar devotos e seguir um processo. Né? De que adianta ouvir as aulas do Gita e não cantar o Mahamantra, e não recitar o Mahamantra todos os dias? Há um processo para alcançarmos a liberação da teia de aranha. E que acontece através do recitar do Mahamantra, do Ekadasi, e da relação com alguém que já tem um certo nível de conhecimento védico. Eu, pessoalmente, jamais me imagino desconectado de Gurudeva. Eu estou sempre sobre o abrigo do que ele me disse e buscando, naqueles que têm mais conhecimento do que eu, esclarecimento para as dúvidas que estão surgindo no nível em que eu estou atravessando no momento. Assim como eu sugiro que vocês façam. Recentemente, muitas pessoas, dentre os alunos que moram aqui em São Paulo, obviamente, eles têm mais contato comigo. Dentre as pessoas que estão aqui em São Paulo e têm mais proximidade comigo, a maioria delas, nessa semana, 2 ou 3, na verdade, me disseram, eu não entendi o Bhagavad Gita. Eu posso dizer para vocês que eles são os alunos que têm mais contato com o Bhagavad Gita, pois nós nos frequentamos semanalmente. E é muito interessante isso. Outro dos alunos, não é, me disse, mas eu quero colocar em prática o Bhagavad Gita, eu não quero só ler o Bhagavad Gita. Quanto tempo a gente demora? Quando acaba a aula do Bhagavad Gita, você seria capaz de repetir o que está sendo dito? O que foi dito na aula? O que está escrito no capítulo 2 do Bhagavad Gita?
O que está escrito no 7? O que é importante do 7º capítulo do Bhagavad Gita? Não basta escutar a aula, você vai precisar vestir o Bhagavad Gita. Viver dentro do Bhagavad Gita. Isso é um processo que ocorre lentamente. Essa semana, os alunos aqui de São Paulo, simultaneamente, 3 alunos vieram me dizer, mas eu estou sentindo isso. Isso me parece não adequado dentro do processo. Né? E não é. Realmente eles acertaram. O que eles estão sentindo não é adequado em relação ao processo. Mas a resposta para a saída desses testes em relação às próprias emoções já foi pronunciada várias vezes durante o curso. Vamos supor que alguém tenha me dito, olha, Krishnadas, Prabhu, as pessoas dentro do conhecimento védico, apesar do fato de que eu não me considere um Prabhu, Prabhu significa senhor ou mestre, nós chamamos os outros devotos do sexo masculino de Prabhu. Não é? E as devotas de Didi, que quer dizer irmã, ou Mataji, que quer dizer Sagrada Mãe. Não é? Essa é a maneira como nós nos relacionamos. Prabhu, Didi, Mataji. Na intimidade, né? Nós falamos assim uns com os outros. Então, vamos supor que alguém tenha chegado para mim e tenha dito, Prabhu, eu estou bravo com o José. O José fez isso, e eu achei inadequado. E eu não consigo me livrar do fato de que eu estou chateado com o José. E eu perguntei, mas o que o Bhagavad Gita ensina sobre isso? Quantas vezes nós dissemos? A primeira coisa que você tem que fazer diante de uma discrepância da realidade, vamos supor que o José você vai visitar o José e ele está gritando com a sua família que o filho deve comer carne, por exemplo. Ou que a violência é uma solução. Ou que a inveja é positiva. Sei lá qual loucura pode estar sendo pronunciada. A primeira coisa que nós temos que fazer, em vez de brigar com o José, é nos perguntar, eu faço isso? Quantas vezes nós já falamos sobre isso nas aulas do Bhagavad Gita? Eu acho que incontáveis, né? Nós estamos na 40ª aula, se eu não me engano. Eu devo ter falado isso uma aula sim, uma aula não. Mas na hora H, na hora em que, não o José do exemplo, mas a sua irmã, sua tia, seu irmão espiritual, seu amigo, seu vizinho, seu primo, age de maneira inadequada, você não pensa nisso, você fica repetindo na sua mente, que absurdo. Como essa pessoa faz isso? Nossa, entendeu? Falou para mim que ia devolver minha almofada e levou embora. Nunca mais falou da almofada para mim. Estou dando um exemplo qualquer, óbvio. Se nós não vamos usar o conhecimento védico para sairmos desses impasses, a gente vai usar o conhecimento védico quando? Qual é o procedimento diante disso? Eu peguei a almofada de alguém alguma vez? Eu já fiz isso? Com quem que eu ainda faço isso e não enxergo? Eu me comporto de maneira educada? Eu sei oferecer para os outros prioridade na minha casa ou na casa deles? Como eu me comporto quando eu estou na casa dos outros? Como eu me comporto diante de uma situação similar? Não é? Se está acontecendo na minha frente, de certa maneira pertence ao meu aspecto material, à minha mente, à minha maia. Ou eu vou acusar Krishna de me torturar através dos outros, o que não é o caso. Nós já entendemos que Deus é o sol da misericórdia. Ele está nos ensinando sempre, mesmo que esse ensinamento não seja confortável. Então,
diante do problema dos outros, mas o fulano veio aqui em casa e derrubou pão no chão e não enxugou o tapete. Eu já fiz isso na casa dos outros quantas vezes? Quando eu tinha essa idade, como eu me comportava? A gente tem que se colocar no nosso lugar e no lugar dos outros, mas de maneira compassiva. Outra questão. Se está acontecendo para mim, eu preciso tomar as responsabilidades. Então eu vou ao quarto orar para que Krishna perdoe minhas ações passadas e eu consiga encarar o fato de que eu mereço o que está acontecendo. Mais uma vez, Deus é o sol da misericórdia imotivada. Ele irradia justiça e misericórdia. Por que é que eu estou vivendo isso? Amanhã nós vamos ter uma aula sobre os aspectos sociais do Brasil e da antiga Índia. Por que é que determinadas coisas estão acontecendo? O que é que está por trás de tudo isso? Será que ninguém merece o que acontece? Será que Deus é injusto? Ou será que sou eu que não consigo enxergar as minhas responsabilidades? O verso 8. As pessoas de natureza demoníaca dizem que neste mundo não existe verdade, fundamento, nem Deus, e que tudo nasce através da união do masculino e do feminino. Dizem que a vida não tem outro propósito além da luxúria. Abraçando essa visão, os demônios depravados e de pouca inteligência tornam-se poderosos e dedicam-se a atos cruéis e inauspiciosos destinados a destruir o mundo. Entregando-se à ilusão de insaciáveis desejos por desfrute mundano, tais demônios cheios de vaidade, orgulho e arrogância ocupam-se em graves práticas ilícitas. E aqui, a nossa consciência já caiu. A gente já está pensando no fulano, no beltrano e no cicrano. Quem foi que pensou em si nesses últimos 2 versos? Nós acabamos de dizer que diante da discrepância alheia, eu sou obrigado a perguntar a mim mesmo se eu não faço coisas parecidas quando estou no lugar de tal pessoa, se eu já fiz elas no passado, se eu ainda faço no meu presente, não sei. Mas no momento que nós falamos da natureza demoníaca, nós pensamos, os outros. Não, incrível. Mas espera um pouquinho, se eu acho que são os outros acham que são os outros, no outro do outro eu tô lá. Quem é que está fora da palavra os outros? Então a pergunta é, eu tenho natureza demoníaca e digo que esse mundo não tem verdade, não tem fundamento? Eu, no meu dia a dia, quando eu falo sobre isso, sobre aquilo, sobre a vida social, sobre as pessoas, sobre o mundo, eu pronuncio, não há justiça, não há fundamento neste mundo? Eu estou pronunciando isso? Ponto de interrogação. Eu estou difundindo isso quando eu falo sobre política do Brasil ou do Japão, da Índia ou da Guatemala? Eu estou pronunciando que nesse mundo não existe verdade, fundamento e nem Deus? E que tudo, na verdade, é luxúria? Aí é que está. Senhoras e senhores, queridos alunos, queridos amigos, queridos servos de Krishna. Não adianta a gente olhar para fora se a gente não entender que para fora e para dentro é a mesma coisa. Eu abraço essa visão, eu sou depravado e tenho pouca inteligência, eu me tornaria poderoso, me torno poderoso me dedicando a atos cruéis, inauspiciosos, destinados a destruir o mundo. O que eu ainda faço que destrói o mundo? E o que é essa destruição do mundo? A destruição do mundo não é o mero utilizo do plástico. Assim que nós pudermos nos livrar do plástico, nós faremos algo muito inteligente, óbvio. Mas eu estou repetindo que a destruição, na verdade, está relativa ao conhecimento da nossa ligação eterna com Krishna. Essa é a destruição do mundo.
E quando eu temporariamente, porque eu não estou conversando com os meus amigos que fazem aula do Bhagavad Gita, mas estou conversando com as pessoas na rua, eu digo que não existe justiça, que esse mundo é um monte de coisas horríveis, eu estou blasfemando a realidade. Eu estou acusando Deus. Eu sou quem, senão a pessoa demoníaca descrita neste verso? Versos 11 e 12. Até a morte, permanecem dominados por infinitas preocupações. Eles pensam que o desfrute mundano é a meta da vida, atados por centenas de desejos, dominados pelo anseio e pela ira, esforçam-se por acumular riquezas ilicitamente para realizar seus desejos. Quem é este ser? Que só se preocupa com a conta no banco, com o que ele vai comer, com onde ele vai dormir, com os móveis da casa. Quem é que realmente está o tempo todo preocupado com Krishna? Em satisfazer a Deus, em aceitar os obstáculos cotidianos para alcançar a purificação necessária de compreender o Senhor. O verso 13, as pessoas demoníacas dizem, hoje obtive o que eu desejava, amanhã obterei o que desejo, toda esta riqueza é minha e alcançarei mais ainda no futuro. Eu destruí um inimigo, destruirei os outros, diz aqui o verso 14. Sou bem-sucedido, poderoso e feliz. O verso 15 diz, sou rico e aristocrático. Quem pode se comparar a mim? Vou realizar sacrifícios, ações, vou fazer até caridade e vou me divertir. Desta forma, tais pessoas são iludidas pela ignorância. Vocês veem que sofisticado aqui, né? A pessoa demoníaca, inclusive, faz caridades. Ela sabe que, de alguma maneira, ela tem que fazer circular uma energia econômica. Não significa, porque estamos distribuindo pão na rua, que nós estejamos já em sintonia com o desejo de Deus. Não sejamos assim ingênuos. Para sermos protegidos pelo Senhor, sob qualquer circunstância, nós temos que nos tornar puros. E isso é um processo que custa esforço cotidiano, instruções adequadas. Pouquíssimos de vocês perguntaram como é que oferece a comida no altar. O que é ter um altar? Nós falamos sempre que nós precisamos oferecer os alimentos ao altar. Como que canta o Mahamantra? Eu não posso impor a vocês o processo. Caso vocês se interessam, se vocês se interessam, por que vocês não me perguntam como eu devo fazer isso? O que é humildade? Eu estou falando assim, eu estou sentindo isso em relação à minha família, eu estou vivendo desta ou daquela maneira. É necessário buscar uma certa instrução. Nenhum devoto irá se comportar comigo como se fosse meu psicólogo ou meu médico. Mas bons conselhos eu sempre peço àqueles que têm mais consciência do que eu. Vou avaliando os conselhos e vou tentando encaixá-los, vou me rendendo ao conhecimento védico e vou descobrindo aonde eu estou sendo ingênuo em relação a Krishna. Porque muitas vezes dizem assim, mas ele protege os devotos puros, então eu já estou protegido. Mas você já se perguntou se você já chegou perto de se tornar um aspirante a devoto? Para você merecer essa proteção? Você concluiu sozinho que você já merece todas as proteções de Krishna, que seu karma está completamente destacado das suas atividades. Às vezes a gente ouve, não, Krishna está no comando, Radharani está no comando. Sem dúvida alguma. Mas a máquina da realidade material funciona através do karma. Pelo comando de Radha e Krishna. É assim que funciona. E se eu ainda não sou um devoto digno da atenção do Senhor, como é que eu posso esperar por proteção aconteça o que acontecer? Eu não tenho uma fé que corresponde a isso. A nossa proteção vem em relação ao tamanho da nossa fé e da nossa rendição a Deus.
Através da nossa rendição, os obstáculos se tornam meios para a nossa purificação. Com suas mentes cheias de pensamentos vãos, capturados na rede da ilusão e imersos em desfrute material, tais pessoas demoníacas caem num inferno abominável, orgulhosos, obstinados e intoxicados por riqueza e grandeza. Qual é o grande obstáculo da alma individual? Ser admirado pelos demais. A grandeza, a ideia do aplauso, da admiração pública. Orgulhosos, obstinados, intoxicados por riqueza e ideias de grandeza, ignorando as recomendações das Escrituras, esses demônios fazem um espetáculo hipócrita de sacrifícios. Um espetáculo hipócrita de caridade desnecessária e inútil, pois ela não passa pelos grilhões dos 4 princípios. Tem gente doando animais mortos para pessoas famintas. Que caridade é essa? Entregues ao egoísmo, pompa e poder, luxúria e ira, eles são cheios de ressentimento em relação a mim, que estou situado em seus próprios e em outros corpos como a super-alma, ao lado de suas almas individuais, e consideram como defeitos as boas qualidades das pessoas santas. Aí é que entra um problema muito grande. Muitas vezes, durante o processo de nos purificarmos, nós vamos julgar aqueles que têm mais conhecimento e mais experiência do que nós, ao simplesmente decorarmos alguns mantras do Bhagavad Gita e querer aplicá-los a quem está há 20, 30, 40 anos ajoelhado diante do Senhor, diante do altar, nos templos e numa vida devocional. Cuidado ao tentar fotografar aqueles que estão adiante de nós. Isso não significa que não hajam discrepâncias dentro da realidade devocional. Isso significa que nós temos que tomar muito cuidado ao tentar enxergar o mundo. É necessária investigação, caso haja alguma discrepância, e nós podemos nos afastar de determinadas associações, companhias, caso elas não estejam à altura do nosso desejo de purificação. Mas de maneira alguma somos convidados a blasfemá-las inutilmente, ou a acreditar em acusações aleatórias. Assim como não devemos imaginar que não hajam discrepâncias, pois o lado negativo existe e ele faz parte do processo da nossa e da purificação alheia, nós devemos ser muito cuidadosos ao nos movimentarmos dentro da realidade material. Tudo é um teste. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Muito obrigado pela atenção mais uma vez.